Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tamara e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre uma operação da matemática que é muito legal. Então já pegue seu papel e caneta e venha aprender comigo todas as regrinhas e como resolver a potenciação. Então, para começar, eu estou trazendo para vocês aqui uma situação problema envolvendo esse conceito. Preste atenção para você entender. Luana pegou uma folha de papel e dividiu ao meio, cortando-a em duas partes. Depois, pegou essas duas partes e dividiu ao meio novamente, totalizando assim 4 partes. Novamente, a Luana pegou essas 4 partes e dividiu ao meio, mais uma vez, galera, conseguindo então 8 pedaços. E ela ficou fazendo isso, seguindo e cortando esse papel, usando essa mesma estratégia. Gente, quantos pedaços a Luana terá quando ela estiver no 5º corte? Essa situação é uma situação bem diferente. Ela não é muito comum com o que a gente está acostumado a fazer geralmente, né? Então, o que esse assunto aborda? Ele aborda sobre potenciação de números naturais. E a potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais, gente. Então, eu vou ter multiplicação aqui na potenciação, ok? E aí, eu vou voltar agora no exemplo da Luana para vocês entenderem como resolver uma potenciação. Mas, para isso, eu vou falar sobre os elementos. Então, lá no probleminha da Luana, eu não sei se vocês perceberam, mas toda hora ela dividia ao meio, ela dividia ao meio, ela dividia ao meio. Quando você está dividindo ao meio, gente, você está dividindo isso por 2, ok? Então, eu tenho o número 2 que está sendo repetido ali toda hora. Então, esse 2 aqui, ele vai aparecer na nossa potenciação como base, porque ele é o número que está sendo repetido. E vocês vão observar que na potenciação, a base é quem repete. Quando ele colocou lá no problema, quantos pedaços ela terá quando estiver no 5º corte? Gente, quando ela estiver cortando isso pela 5ª vez, eu vou ter um expoente, que é o número 5. Esse expoente, ele sempre fica aqui, ó, do lado direito da base e sempre um pouquinho acima. A gente chama isso de elevado, ok? Daqui a pouquinho eu falo para vocês como que a gente lê essas potências, tá? E aí a gente falou que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Quando eu ensino isso pela primeira vez, eu falo assim para o meu aluno. Galera, o expoente, apesar dele ser bem pequenininho, ele é muito mandão. Ele manda na base. Então, ele tá falando aqui para a base 2 que é para ela multiplicar 5 vezes. E a base, ela obedece, gente. Então, eu tenho o número 2, que é a base, elevado a esse expoente 5, e ela está multiplicando aqui 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas não precisa se preocupar, gente. Você não precisa fazer essa multiplicação toda de uma vez, tá? Você começa aqui, ó, de parzinhos. Começa assim, 2 vezes 2, junta um outro parzinho, 2 vezes 2. E você tem os resultados aqui. 4 da primeira multiplicação e 4 da segunda multiplicação. E desce esse último 2 que ainda não foi multiplicado. Vamos fazer esse 4 vezes 4 agora, deu um resultado 16. E agora a gente finaliza essa multiplicação, 16 vezes 2, 32. Gente, esse resultado de tudo que eu fiz tem um nomezinho e o nome dele é potência. Tá vendo como é fácil, gente? Não tem nada de complicado, muito simples resolver essa potenciação. Então, respondendo a perguntinha lá da Luana, quando ela estiver no 5º corte, ela vai ter 32 pedaços de papel. Então, a gente vai praticar aqui um pouquinho, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui essa primeira potenciação. O número 5 está elevado ao 3. Já vou aproveitar e falar sobre a leitura da potenciação. Gente,
A base você lê cardinal. Ai, professora, eu esqueci o que é cardinal. Cardinal é o número que a gente usa no dia a dia, tá? Então, o 5 é 5. Vou usar a palavra elevado e aqui no expoente eu uso ordinal. Só que tem uma regrinha para o expoente 2 e para o expoente 3. Quando eu tenho o expoente 2, eu posso falar elevado ao quadrado e quando é expoente 3, eu falo elevado ao cubo. Mas se você quisesse falar elevado à terceira potência, também está correto, tá? Então, eu vou falar esse número. Então, eu tenho 5 elevado ao cubo ou 5 elevado à terceira potência. Qualquer uma das duas situações estão corretas. A gente falou que o expoente, o pequenininho aqui, é quem manda na base. Então, ele fala para a base que ela tem que multiplicar 3 vezes. Então, o 5 vai lá e obedece. Ele faz 5 vezes 5 vezes 5. Começando aqui pelo primeiro parzinho, 5 vezes 5 é 25. E o resultado disso, 25 vezes 5, 125. Pronto, já finalizamos esse exemplo. Vamos fazer mais um? Agora eu tenho aqui um 9 elevado ao quadrado, porque o expoente agora é o 2, gente. Então, eu falo elevado ao quadrado. Essa é a maneira que a gente mais vai utilizar, elevado ao quadrado, tá bom? Mas você poderia falar também elevado à segunda potência, porque, como eu disse, o expoente aqui é ordinal, tá? Então, se o expoente é 2, ele tá falando para a base. O 9, você tem que multiplicar quantas vezes? Isso mesmo, 2 vezes, galera. Então, eu só vou escrever aqui 9 vezes 9. Logo, eu tenho o meu resultado, 81. Viu, gente, como é fácil resolver a potenciação? Vou fazer um exercício diferente para vocês, gente. Vou fazer o contrário do que a gente fez. Eu vou dar aqui para vocês agora a multiplicação de fatores iguais e você tem que falar para mim qual é a potência. Gente, olha lá. Esse é o número 5 que está sendo repetido. Se é ele que está sendo repetido, ele é a base. Basta olhar. Quantas vezes ele se repetiu, gente? 3 vezes. Então, a gente vai ter 5 elevado ao cubo. Muito fácil, né? Um outro exemplo. Olha lá. Quem está sendo repetido ali é o 2. Então, o 2 é a base. É só contar, galera, quantas vezes ele apareceu. Ó, vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele apareceu 7 vezes, significa que o expoente falou para ele: 2 multiplica 7 vezes. Então, o expoente é o número 7. Muito bem. Como que fica essa leitura aqui mesmo? 2 elevado à sétima potência. Muito bem, gente. Um último exemplo aqui para a gente finalizar com esse exercício diferente. Eu tenho o número 8 que está sendo repetido. Então, se ele está sendo repetido, ele é a nossa base. Quantas vezes ele apareceu aqui? 5 vezes. Então, eu vou ter uma base 8 e um expoente 5. 8 elevado à quinta potência. Nossa, muito fácil esse exercício. Eu vou trazer para vocês agora, gente, algumas regrinhas da potenciação. E essas regrinhas, elas são ótimas, porque elas nos ajudam muito na hora do cálculo. A primeira regra, gente, é a regra do expoente zero. Toda vez que tiver um número elevado a expoente zero, gente, o resultado vai ser 1, independente do número. Pode ser qualquer número. Tá com expoente zero, o resultado é 1. Não precisa calcular nada. Então, eu coloquei alguns exemplos. 5 elevado a zero, resultado é 1. 24 elevado a zero, resultado vai ser 1. 10 elevado a zero, resultado vai ser 1. Então, não importa o expoente. Resultado igual a 1, sempre que o expoente for zero. Beleza? Combinado. Segunda regra, galera. A segunda regra vai ser a regra do expoente 1. Agora, mudei o valor do expoente, tá? Toda vez que eu tiver um expoente 1, o resultado vai ser o próprio número que está na base, porque o 1 está falando para ele só aparecer uma vez. Então, isso não vai ter modificação. Então, olha lá. Se eu tiver 5 elevado a 1, o resultado vai ser 5. 24 elevado a 1 agora, 24. 10 elevado a 1, o resultado é 10.
Então, se eu tenho uma potenciação com expoente 1, o resultado é quem está na base. Muito bem, vamos para a terceira regrinha, gente. Terceira regra fala da base 1. Gente, a gente já aprendeu que na multiplicação, o 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, nessa terceira regra, ela diz o seguinte: não importa o valor do expoente, gente, o resultado vai ser sempre 1. Então, você nem precisa ficar escrevendo aquela conta lá que extensa, tá bom? Então, se eu tivesse, por exemplo, 1 elevado à 15ª potência, não precisava ficar fazendo 1 vezes 1 vezes 1, 15 vezes, tá? Você já sabe que o resultado vai ser 1, já responde logo esse exercício. 1 elevado à 7ª, mesma coisa, não precisa escrever o 1 7 vezes, coloca 1 no resultado. 1 elevado à 9ª, mesma situação, pode escrever 1 na resposta. Então, se a base for 1, o resultado é sempre 1. Muito fácil essa regra, né? E essa última regrinha que eu vou trazer para vocês, que é uma dica que eu adoro, ela é muito legal. Toda vez que você tiver uma base 10, gente, basta olhar para o expoente. Isso mesmo. Olhou para o expoente, você já sabe quantos zeros vai ter no resultado. Não precisa ficar armando continha. Então, olha esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó. 10 elevado à 5ª potência. Eu vou escrever o número 1, que é do 10, ok? E aí, se eu tenho o expoente 5, eu já sei quantos zeros vão ter. Isso mesmo, 5 zeros. Fácil demais essa dica, né, gente? Ela é maravilhosa. Já aproveita e já dá like nesse vídeo, porque essa dica aqui é muito boa. Vamos ver o segundo exemplo. 10 elevado à 7ª potência. O que a gente faz? Coloca o número 1, que é do 10, ok? E se o expoente é 7, quantos zeros eu tenho que colocar? 7 zeros. Muito bem, galera. Mais um exemplo para finalizar essa regrinha aqui. 10 elevado à 9ª potência. Gente, se o expoente é 9 e a base é 10, vou escrever o número 1, que é da base 10, e vou colocar aqui 9 zeros. Muito fácil, essa dica é ótima, gente. Já pensou? Você ia ter que multiplicar o 10 9 vezes. Pronto, sabendo essa dica, você já tem o resultado aqui na palma da sua mão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Eu adoro esse conteúdo de potenciação. Ele é muito fácil, muito gostoso de estudar. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, já se inscreve. Clica aí no sininho da notificação para toda vez que eu postar um novo vídeo, você ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse vídeo também com todos os seus amigos, com o pessoal da sua família e estuda bastante. Ficou com dúvida? Posta aqui nos comentários que eu esclareço para você. E quer aprender algum conteúdo novo? Pede para mim nos comentários que eu faço esse conteúdo especialmente para você. Até o próximo vídeo!